Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu botei esse material aí para vocês e vou dar só uma comentada porque é uma matéria que nós vimos em sala, tá ok? Bom, aqui eu vou falar sobre estados físicos da matéria. Nós já vimos isso, esse material vai ficar disponível para vocês lá no portal. Queria que vocês dessem uma olhada, tá? E eu vou explicar. Quando vocês forem ver de novo, se quiser, assiste o vídeo junto, beleza? Bom, estados físicos da matéria estão diretamente relacionados com o maior ou menor grau de agregação existente entre pequenas partículas que compõem a matéria. Há muitas discussões sobre quantos estados físicos existem. Entretanto, mais comumente encontramos a matéria somente em três, no caso sólido, líquido e gasoso. Aí aqui embaixo eu coloquei essa imagem, que na verdade isso aqui é o material do estado disponibilizado, entendeu? E eu vou aos poucos mandando para vocês. Tá? Estado sólido, tá? Que a gente está vendo, né? O gelo, líquido, uma bebida qualquer, e o gasoso, que são várias partículas espalhadas. Então, olha como eu costumo ver, eu vou aproximar um pouco aqui para você dar uma olhadinha. Eu vou aumentar a tela, que aí você dá uma olhada melhor em como está agregada, em como estão agregadas essas moléculas no estado físico sólido, ok? Bom, aqui olha, estado físico sólido. As partículas são todas bem agregadinhas e organizadas, está vendo aqui? Bom, o líquido, elas continuam próximas, porém elas já estão um pouquinho mais espalhadas, nós já vimos isso em sala. Já no gasoso elas se espalham demais, as partículas estão muito agitadas. Então, de acordo com a agitação de partícula, muda o estado físico. Pouca ou nenhuma agitação, sólido. Alguma agitação, tanto que eu consigo mexer para um lado e para o outro, líquido. Muita agitação, gasoso. E isso acontece à medida que se ganha calor, ok? Bom, seguindo aqui embaixo, eu tenho algumas informações que nós também já vimos em sala, só vou relembrar. No estado sólido, a forma do produto, né, do objeto utilizado, apresentado, é constante. Como assim constante? Não muda. Por exemplo, o cubo do gelo ele sai da forminha do gelo com a mesma forma porque ele está no estado sólido, beleza? Então a forma no sólido é constante, o volume dele, ou seja, o espaço que ele ocupa, também não muda. Então onde eu colocá-lo, o espaço ocupado é o mesmo. Não provoca variações de volume. Se você fizer uma pressão sobre ele, influência da pressão, se você pressionar o sólido, não vai mudar o volume dele. A temperatura influencia alterações de temperatura que provocam alterações no volume, tudo bem? Então, o calor pode promover dilatação dos corpos. Então, se eu boto uma barra de ferro, por exemplo, e dou calor para ele, o que acontece com ela? Ela se expande, tudo bem? Se eu coloco um produto no congelador, ele tende a diminuir, tá ok? Daí você deve lembrar de quando você passa no viaduto, uma ponte, tem um espaço de dilatação entre um pedaço do viaduto e outro, que é mais ou menos um espaço de alguns dedos, 2 dedos talvez. Quando esquenta, aquele espaço se junta. Se não tiver aquele espaço de dilatação, tudo vai se romper. Depois eu explico melhor sobre dilatação. No líquido, a forma varia, né? Eu posso mudar de um copo para uma garrafa, a forma vai mudar, mas o volume é constante. Então, se eu colocar 200 ml de líquido num copo e colocar na garrafa, a forma vai mudar, mas o volume continua sendo 200 ml. Apresenta certa compressibilidade, então o líquido aí tem um pouquinho, eu posso comprimir um pouquinho alguns líquidos em especial, tá? Em outros eu não percebo tanto. E o calor, alterações que ele provoca. Alterações de temperatura provocam ligeiras alterações de volume. Então eu vou lembrar, por exemplo, aqui do mercúrio, que é utilizado lá no termômetro. Quando você coloca aquele termômetro, já viu aquele termômetro de mercúrio? Na pontinha dele tem uma cor prateada que na verdade é o mercúrio. É um líquido, é um metal líquido. Quando você dá calor para ele, ocorre a dilatação, ele aumenta de volume, ok? E para acabar aqui, olha, o gasoso, a forma varia e o volume também. Nós vimos isso em sala. Se eu colocar o gás na bola, eu vou comprimir o gás ali dentro. Se eu soltar o gás dali, ele vai aumentar de volume, vai se espalhar.
Agora, a forma que ele está nos meus pulmões é uma. Na bola, ele vai tomar a forma da bola, ok? Bom, o volume é muito variável, né? E se sofre pressão, ele aumenta também. Lembra dos balões, o volume aumenta. Lembra dos balões que a gente aquece o ar e quando aquece o ar, o que acontece? Se expande e aí ele consegue subir, ok? Aquela expansão do gás. E a influência da pressão, que nós não falamos, né? Também é bem variável. Pode ser comprimido e expandido. É só você lembrar o caso do cilindro de gás veicular, né? No veículo você faz uma compressão do gás e ele toma a forma daquele cilindro, beleza? Vou encerrar essa parte aqui e depois eu continuo com a mudança de estados físicos.